Bom dia, povo de Deus. Feliz ano novo para todos, 2026. Aqui é aquele caminhãozinho que eu botei ali para os pássaros tomar banho. Eu acho que ficou estreito, eles não se adaptaram, então eu coloquei aquela lanchazinha lá que eu tenho achado reciclável. Eu cortei ela e coloquei no lugar lá. E tirei o caminhão e enchi ele aqui daqueles pregos recicláveis que eu acho por aí. E aqui está um monte de carro de reciclável, como você vê, né? São os pneus. Caminhãozinho que tem coisas dele aqui. Não é dele, mas vou adaptar aqui para colocar uns boizinhos, uns cavalos. Tem aqui um pequenininho que tem uns pneus, já coloco em outro que não tem. Então é isso aí. Bom, esse carro aqui Ferrari, eu ia colocar esses dois pneus aqui, que tá faltando três. Mas esse aqui é bonito. Ia ficar interessante nela, mas só que é maior. Ia dar diferença. Então esse daqui tinha só três pneus e tá mais quebrado ainda do que os outros, então eu tirei um dele e vou tirar o dele original, claro, é mais bonito, né? E vou tirar os outros dois aqui e colocar também no outro lado que tá faltando três pneus para deixar a origem. Bom, por de Deus, aqui eu já coloquei mais ou menos assim. Ficou até legal também. Ele é tipo automático, né? Mas está tudo quebrado por aqui. E aqui é o original dele, que é bem bonitão, né? De fábrica. E aqui é a invenção que eu inventei, tirando desse carro da polícia quebrado também, que eu achei. Então botei aqui só para ficar completo. É, ele gira aqui um pouco, né? Para lá e para cá, quando tá no automático. Que tem dois botões aqui embaixo de ligar para ficar mexendo para um lado e para o outro. Eu creio que seja de controle. As pessoas brincam para lá e para cá com o controlezinho. Mas aqui já está todo quebrado e não serve mais para nada, só para deixar assim de enfeitezinho. Não funciona mais em controle nem nada. Bom, então como vocês viram, eu coloquei o pneuzinho aqui e já deu uma outra performance, como se fosse de jogo de roda de alumínio desses que tem por aí, né? Só uma forma de dizer assim, ou então a nossa mente vislumbrar. E aqui está pronto, pelo menos esse aqui. Mas o foco não era esse aqui não, então também tá aqui os aviãozinhos que eu já achei, né? Pois eu coloco aqui. E esse aqui eu também já botei hoje, já consertei hoje. Que era um tratorzinho que eu tinha aqui. Eu achei essa peçazinha aqui, que nem de guindaste, sei lá. Algo do tipo assim, guindaste. Aqui tá a Ferrari que a gente já ajeitou lá, na parte do quintal. Isso aqui quando eu enjoar, que nem aquele monte que tinha aqui na parede, né? Eu doei para as crianças da favela, então quando eu enjoar, eu tiro tudo, boto num saco e levo para a favela para lá e dou para a criancinha. Então é isso. Então eu amarrei aqui essa pecinha aqui. Claro que não fica bonitona porque é só da adaptação, mas pelo menos o tratorzinho serviu para segurar esse guindaste. E embaixo do trator eu botei um imã de boca de som e um ferrozinho que nem um eixo para ficar pesado, para ele não virar e sustentar esse guindaste aí. Aqui está um monte de bicicleta quando eu fazia lá no início, que tem até uma Ferrari também aqui no meio. Eu vou jogar essas bicicletinhas fora. Essa aqui é a Ferrari de andar, né, nos carros de corrida lá da Fórmula 1. E essa aqui é as Ferrari que nem o Neymar e tudo mais tem. Eu fazia antigamente essas bicicletas, cadeira de roda e tudo mais de latinha reciclável. E eu parei de fazer porque não dava visualização. Bom, aqui está, por de Deus, uma caixinha e uma caminhonetazinha de reciclável, como você está vendo, que já está toda papocada aqui também. Mas o que eu quero fazer com ela é, digamos que um pancadãozinho aqui, tem uns negócios que eu achei também. Fazer aqui atrás e colocar essa caixa aqui como se fosse um pancadão.
Eu não sei se é assim em pé, mas só que ela não abre se ficar em pé, ou então deitadazinha. Aqui está, eu procurei bastante, por de Deus, já está com tempo que eu quero fazer esse pancadão, mas não acho a boquinha pequenininha. E olha, eu só achei essas duas quando eu ando por aí e não achei outras da mesma igual, então eu tô pensando em botar aqui esse bicho aqui com o nome Arno, que eu não sei se é de uma caixa de som, não sei dizer também. Colocar aqui. Ou aqui embaixo, enfim, na hora quando for fazendo. E aqui é como se fosse uma tampa de garrafa térmica. E eu vou botar como se fosse uma boca. Aqui eu vou cortar. Vou botar também como se fosse uma boca. Claro que é reciclável, então não vai ficar. O bom era se fosse as boquinhas que nem tá aqui. Bom, por Deus. Esse negócio ar, né, é muito grandão. Se eu for botar ali não vai dar certo. Eu estou tentando cortar aqui manualmente, como você está vendo. Bom, eu cortei, amarrei lá ali, né? E agora eu vou botar uma boca aqui, de lado, marcando aqui. E aqui eu botei uma para tapear que é uma boca, mas é de tampa de perfume. Boa, por de Deus, aqui eu já amarrei de um lado e de outro. Ficou essa bagaceira aqui dentro, porque eu tive que amarrar a boquinha, que ela pesa para cair, mas eu tenho esses negocinhos que sobrou daquele árvore de Natal que eu fiz os nomes das meninas tudinho cantora e fiz a árvore de Natal também gratuita, que nem tá no vídeo aí. Então eu vou fazer que não está tapume aqui para cobrir um pouco. Bom, é mais ou menos assim, por de Deus, eu vou sair cobrindo por aqui. Isso aqui vai ser como se fosse uma boca. As pessoas, aqui está também uma cornetazinha, sei lá, que nem um trompete, eu sair cortando ele e vou ver se bota aqui como se fosse a corneta do som, né? Bom, é mais ou menos assim, povo de Deus. Claro que não vai ficar bem bonitão porque é feito de reciclável, tudo rachado do lixo, mas aí está o picapezinho de pancadão. A frente já está toda esbagaçada porque a criança quebrou e jogou fora, eu acho, a família dela, e não sei. E não tem mais lâmpada, não tem mais nada, farol por aqui, nada. Nem por dentro, tá só a carcaça. E ali a trompetezinha, não sei o nome disso aí, é que nem aquela flautazinha de tocar com a mão, né? Sei lá o nomezinho aí. Então eu cortei ele e coloquei aqui por debaixo do pancadão. E aqui está uma boquinha de som. Eu não sei de que tipo de som é, só sei que é de som mesmo, mas deve ser de radinho que quebraram e jogaram fora. E às vezes eu acho por aí. E como eu já tinha plano de fazer esse pancadão aqui, então eu ficava juntando quando eu achava, mas eu não conseguia achar a quantidade que eu queria colocar, que era tudo de boca de som mesmo, original. Bom, aqui eu inventei esse negócio Arno como se fosse um pancadão também de boca de som, não sei nem de que é isso, não faço ideia, mas deve ser de uma boca de som Arno, alguma coisa. E aqui no meio é uma boca de garrafa térmica, né, que eu fiz como se fosse uma boca de som, que nem eles fazem aqui, né, nos caixotes por aí, ele vira a parte de trás do imã e deixa a parte do estofado para dentro, então é mais ou menos assim. Aqui é do Boticaruzi, era um perfume que eu tenho ali, Malbec, então eu peguei a tampazinha dele só para botar aqui, para ficar a pancadaria do pancadão, tudo por igual. Claro que é tudo de reciclável, é como se fosse uma imaginação, é 1º de dezembro, é hoje, de janeiro, perdão, 2026. Então, como eu não faço nada e o mundo está parado lá fora, então eu estou fazendo isso aqui para colocar a mente em algum lugar, já que eu passei Natal, Ano Novo praticamente deitado, não saí para nada. Esse carro tem uma roda, né, como se fosse, claro que é de plástico, mas como se fosse rodão. É como se tudo de graça, né, por Deus, sem gastar um centavo gratuitamente. Então ele tem como se fosse um rodão mesmo dele mesmo, mas é de plástico. E aí fica aquela aparência como se fosse uma picape de pancadão mesmo. Claro que quando eles fazem, não fazem assim porque é no dinheiro, então ela fica bem bonitona, toda
na maciota. Quando se faz original, com o carro original e gastando bastante dinheiro, no caso eles gastam para montar um pancadão desse. Aqui é só de curiosidade mesmo, nada mais. Aqui tem um farolzinho, como você está vendo, e lá no outro lado também. Mas lá na frente já está destruído tudo, então não tem o que fazer, então é deixar assim mesmo. Porque a criança quebrou tudo e jogou fora, né? Mas o importante é que o pancadãozinho está feito. Bom, chama o pancadão, não sei como é que ele chama esses negócios aí. Que é de fazer aquele som de papoco, mas claro que eu não dou valor a isso, eu estou fazendo só para eu não ficar no dia 1º de janeiro, aniversário de 2026, que está com a sambinha, que eu fiz no outro vídeo, é um banheiro para os passarinhos, mas não deu certo, eu tirei. Só para colocar a mente para trabalhar, já que eu não saí Natal nem Ano Novo, então a mente está aqui nesse pancadãozinho, nessa coisa de reciclável, sem gastar um centavo, tudo de reciclável. Acho uma coisa por aí, acha outra no outro dia, outra com uma semana, enfim. E quando chega um determinado momento eu vejo que dá para fazer algo, aí eu faço, que nem vocês estão vendo aqui. Eu não achei tudo isso de uma vez, mas fui achando aos poucos. E às vezes demora até mais de mês para fazer isso. Então tá aí, povo de Deus, um pancadãozinho, uma picapezinha com a minha neta, sei lá, de pancadão, sem gastar um centavo, tudo de gratuitamente. Chega, vai pesadinho aqui o pneu de trás. A picapezinha de pancadão 2026 de janeiro, 1º de janeiro de 2026 é o nosso evento. Deus abençoe, feliz ano novo e tudo de bom. Tchau, tchau.